Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, por este momento. Obrigado, Pai, por cada vida preciosa que o Senhor está, ó Deus, alcançando agora, através das redes sociais, através deste vídeo, de mais esta aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estudamos a história da igreja, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos para que o Espírito Santo ilumine o nosso estudo e venha de encontro com os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Esta manhã nós estaremos estudando ainda sobre a história da igreja, né? Aqui partindo do nosso livro A Igreja Desviada, que é um estudo de Charles Swindoll sobre a necessidade de nós sermos igreja que o Senhor deseja. Amém? E entendermos qual é a natureza da nossa igreja, qual é a natureza do ser igreja. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus. Nós estaremos estudando também o livro de Atos, capítulo 5, versículo 17 até o 42. Amém? Nós estaremos fazendo um apanhado desses textos e estudando aqui, à luz das Escrituras, sobre as ameaças externas, né? Nós vimos na aula passada sobre a questão da integridade, a questão do comunismo, do socialismo, das pessoas usarem bases bíblicas para justificar uma ideologia político nefasta, sanguinária e assassina como o comunismo. Amém? Nós entendemos e vemos, testificamos que países que têm essa ideologia nefasta, eles são brutalmente perseguidos, aqueles que se opõem ao regime, aqueles que se opõem ao governo, né? Um governo ateu, um governo que não crê em Deus, um governo que proíbe as pessoas de conhecerem Jesus Cristo, que persegue cristãos, mata cristãos, encerra-os na prisão. Nós vemos isso e denunciamos aqui essas coisas, né? Nós não nos calaremos, ainda que esse vídeo possa até ser censurado por estar falando isso não importa. Como nós vamos vendo nesse texto de hoje, né? Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. E nós não nos curvamos diante, não nos assustamos diante dessas ameaças, dessas censuras que a igreja cristã, desde a sua fundação, vem sofrendo, vem vivendo. E não foram capazes de nos parar lá atrás e não serão capazes de nos parar agora, ainda mais. Então nós estaremos estudando esse texto maravilhoso esta manhã. Primeiramente eu gostaria de dar uma introdução aqui então, antes de nós lermos o texto de Atos 5, que nós vamos falar um pouco sobre o que fala esse episódio aqui da igreja. Nós vimos ali no capítulo 5, depois que Ananias e Safira morrem na presença de Deus por terem mentido e terem violado a sua integridade cristã, Satanás encheu o coração deles de mentira. Muitas vezes a gente olha ali para o capítulo 5 e vê esse caso de Ananias e Safira e pensa, nossa, mas como Deus que ama, como ele pode sim matar um casal desse jeito? E nós nos esquecemos muitas vezes que Deus é amor, mas também é justiça, e a justiça também é executada com amor. Deus, ele zela pela sua palavra, pela integridade das pessoas. E claro que não era vontade que o Senhor que eles se perdessem, mas infelizmente eles escolheram seguir os seus próprios caminhos, se afastando e permitindo que Satanás enchesse em seu coração, como Pedro havia denunciado e exposto diante deles. Por que Satanás encheu teu coração, Ananias? Porque você... E depois para a esposa dele, Ei, Safira, por quanto vocês venderam aquele... foi por... Por que Satanás, vocês se juntaram para tentar o Espírito Santo? Por que vocês fizeram isso? A perplexidade do apóstolo Pedro diante da atitude desse casal, e ali ele apenas entrega, o que aconteceria. Não foi Pedro que matou os dois e nem amaldiçoou os dois com a morte, não, mas foi uma consequência do seu ato deliberado de mentir ao Espírito Santo. O pecado que não tem perdão na Bíblia, o pecado que afronta o Espírito Santo, é o pecado em que você rejeita toda a obra e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a única saída para a sua vida, que é a salvação nele. Quando você enfrenta o Espírito Santo, quando você confronta o Espírito Santo dessa maneira, colocando os seus interesses
acima dos interesses de Deus. Não existe outra saída para você, não existe outro caminho que não termine em morte. E morte, quando eu falo não somente a física, mas sim também a espiritual. Ananias e Safira se perderam para sempre, não foram salvos, estão no inferno. Nós não vamos ver Ananias e Safira na glória. Eles morreram e foram para o inferno porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. E isso divulgou-se durante toda aquela região. A igreja, os apóstolos depois disso estavam reunidos e as pessoas temiam estar perto deles porque a presença do Espírito Santo era tão forte, enchendo o coração daqueles homens, enchendo o coração da igreja, que as pessoas elas tinham receio de algum pecado ali nelas seria a causa da morte delas também. O que diz aqui no versículo, né, 12 ali, né, 11. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Ou seja, eles sabiam que aqueles homens eram homens íntegros, eram homens cheios do Espírito Santo de Deus, e eles temiam estar ali e, de repente, se acharem falta com Deus e acabar do mesmo destino de Ananias e Safira. Esse era o temor que havia no coração daqueles que estavam ali ao redor dos apóstolos, né? Conheciam a igreja, sabiam das pessoas que estavam na igreja, mas elas temiam pelas suas vidas, né? Mas tinham eles em grande estima, queriam estar ali por perto. Amém? Então nós vemos que hoje nós encontramos pessoas assim, né? E muitas vezes têm uma grande estima pelas pessoas da igreja, pela igreja, admiram o trabalho que a igreja do Senhor faz na terra, mas por uma questão de ali não temerem que algo aconteça com elas, por não estarem corretas, íntegras diante de Deus, elas se melindram, elas pisam em ovos, né? Então elas não se achegam muito. Então nós observamos esse comportamento em algumas pessoas. Continuando aqui, nós vamos ver a partir do versículo 17 que há uma resistência da liderança religiosa da época. Então, durante a história da igreja, a gente observa que as autoridades religiosas da época, elas percebendo o rápido e explosivo crescimento dos seguidores do Nazareno, do Jesus Cristo Nazareno, cheios de inveja, essas pessoas, elas por ver o seu controle e o seu domínio sendo ameaçados por esta nova seita, né? O cristianismo começou com uma seita, a seita dos nazarenos, né? Nós vamos ler lá no livro de Atos, mais para frente lá, né? Que essa liderança religiosa lança mão de alguns desses líderes dessa seita e os lança na prisão. Então a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história a partir de agora, do versículo 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhos anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome?
E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Amém? Até aqui. Nós vemos a ousadia de Pedro, não somente a ousadia, mas a autoridade que está sobre a vida de Pedro. E com que coragem ele confronta esses líderes religiosos. Nós percebemos no início do texto que uma seita chamada dos saduceus estava querendo eliminar a concorrência, a outra seita, que era dos nazarenos, que é do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja cristã. Né? Então eles veem de repente uma seita crescendo e conforme vai crescendo a igreja, os seguidores de Cristo vão aumentando, os seguidores deles vão diminuindo. Isso é uma forma automática. Então, conforme a palavra nos diz, eles se reuniram e lançaram alguns desses líderes dessa seita, que eram os apóstolos, Pedro, um deles, da prisão. Né? E como o Espírito Santo estava com eles ali, próprio Deus os tirou da prisão e os devolveu ao templo para que ensinassem. Né? Ide apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Essa era a ordem do Senhor para a vida dos apóstolos. E eles deveriam obedecer esta ordem, uma ordem direta do Espírito Santo. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Em Mateus nós também vemos um ide, né? Ide por todo mundo, pregando o evangelho, ensinando-os, né? Ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos o ide aqui novamente, né? O ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Qual vida? A vida eterna, a vida em Cristo, a vida que tem um propósito, a vida que tem como finalidade nos conectar com Deus. Amém? E essa ordem, ela foi obedecida por Pedro e os outros que estavam presos com ele. Né? E a surpresa das autoridades religiosas quando foram interrogar os homens no outro dia: tragam esses prisioneiros para que os interroguemos. Né? Já iam montar ali um tribunal para julgar eles e condená-los a encerrá-los na prisão, mas quando mandaram buscar os funcionários públicos, né? Os servidores que eram ali do templo, provavelmente, não encontraram ninguém, encontraram as portas da prisão fechadas, os guardas em seus postos, mas quando abriram as portas para os tirar lá de dentro, não havia ninguém. E tamanha foi a perplexidade dessas autoridades quando isso aconteceu. Então souberam que eles estavam no templo ensinando. Falei, vão até lá e gentilmente os tragam aqui, porque eles viam uma grande multidão sendo ensinada, né, pelos apóstolos, e com medo que fossem apedrejados por essa multidão enfurecida, enraivecida, por eles terem tirado os apóstolos do meio deles, eles pediram que os servidores, os guardas do templo, trouxessem gentilmente Pedro, né, à sua presença, né, e aqueles que estavam com ele. Pedro e os apóstolos disseram, né, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Quando nós vemos que há uma ameaça externa, então essa é a ameaça externa, autoridades, líderes, governos, hoje, né, nós podemos ter aí que é a autoridade máxima em nossas leis civis, né, é o governo. E quando essas autoridades elas impõem leis, e essa é a preocupação que nós temos que ter em nossos dias, principalmente nesses dias, né, nos últimos dias que estamos vivendo nesta terra, enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, que devemos prestar atenção de essas leis que fazem hoje em dia para nos cercear ou para tirar a nossa liberdade, para nos oprimir e para conduzir as nossas vidas a uma vida sem Deus. Leis que promovem os homens e rejeitam a Deus. Leis que exaltam os homens, mas denigrem e rebaixam Deus a um Deus comum, a um Deus feito por mãos de homens. Então, a um Deus que
cumpre com seus caprichos, né? Então nós vemos que existem hoje no mundo governos tiranos que oprimem a população. Mais uma vez aqui eu menciono o governo comunista, né? Especialmente na Coreia do Norte, na China, em Cuba. Nós vemos governos que acabam por perseguir, né, principalmente o cristianismo, porque eles não podem ter um Deus que rivaliza com o Estado, né? Isso já foi discutido na aula passada. Então nós vemos aqui que as autoridades muitas vezes lançam mão desses homens, lançando mão deles e ameaçando, né? Isso aqui é uma ameaça clara. Olha, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome. Não é para falar no nome de Jesus. Você já ouviu isso antes? Você já viu alguma orientação assim? É proibido falar o nome de Jesus, não somente em países onde o comunismo impera, mas também onde há perseguição religiosa, né? Países islâmicos, países em que é proibido falar o nome de Jesus Cristo. Então nós temos aqui várias formas de perseguição. Outras seitas, né, orientais que perseguem e matam cristãos, radicais, todas essas formas extremas de perseguição ao cristianismo, né? Então nós vemos aqui que a ameaça foi feita, né? Não dissemos nós, não admoestamos vós, nós expressamente, que não ensinasses esse nome, e eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Como assim? Porque Pedro, em seus discursos, denuncia o que os Anás, Caifás, os sumos sacerdotes e todas aquelas lideranças religiosas fizeram com Cristo, naquele tribunal falso, com falsas testemunhas, e mataram o Cordeiro de Deus, mas Deus ressuscitou dos mortos, né? Então Pedro, por horas, por muitos discursos que ele fala em que a culpa do sangue de Cristo está sobre eles, porque eles mataram, eles lançaram Jesus à morte para que fosse crucificado, para que fosse morto, e assim ele expõe a intenção dessa liderança, a intenção desse governo. E quando nós vemos Pedro, na sua ousadia, proferir, né? Porém, Pedro, respondendo Pedro e os apóstolos, né, estavam unânimes com ele, como estavam unânimes no templo, como estavam unânimes no Espírito Santo, quando estavam unânimes na presença de Deus, eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No livro de Charles Swindoll, nós vemos aqui, né, que, na verdade, o jeito que Satanás usa, né, para ameaçar a igreja, para tentar derrubar a igreja, para tentar minar a igreja, uma das artimanhas que ele usa é essa ameaça externa, dos seus mecanismos. Por isso que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O sistema de governo mundial hoje, todas as formas de governo, elas têm essas vertentes, né? Nós podemos chamar assim, que usam-se de sistemas para os seus próprios interesses e para bloquear ou para minar aqueles que se opõem ao próprio sistema. Então o sistema trabalha para o sistema, né? Então, o sistema do mundo hoje, por isso que a gente diz que o mundo jaz no maligno, o mundo é nosso inimigo, porque o sistema mundano hoje, ele busca os seus próprios interesses e busca tirar os interesses de Deus da vida das pessoas, busca minar os interesses de Deus para a vida das pessoas. Então, Satanás usa disso para tentar bloquear, frear o trabalho da igreja, a obra santa de Deus. Então nós vemos aqui a intenção de Satanás usando desses líderes religiosos para tentar inibir esses homens de pregar o evangelho e ensinar a verdade que salva, liberta, cura. Nós vemos que a ousadia desses homens estavam dispostos a sofrer as consequências dessa escolha de obedecer a Deus do que os homens. E não basta apenas a gente ter essa ousadia, nós temos que entender que haverá consequências de nós irmos contra um governo que proíbe de ensinar a Bíblia. Haverá consequências. Se você está num país em que é proibido pregar o evangelho, você tem que saber que haverá consequências se você for apanhado.
Você deve saber que haverá consequências e a sua vida corre grande perigo, corre risco sim, mas mais importante é obedecer a Deus do que aos homens, né? Então, nós precisamos entender isso e avaliar tudo isso e crer que Deus está conosco em todas essas coisas até o fim. Ele nunca nos abandonou, ele nunca deixou de estar ao nosso lado. Amém? Então nós vemos aqui que a resposta que Pedro dá, ela encoraja todos os outros, né? E são unânimes nessa mesma resposta. Era a resposta corajosa de João Crisóstomo, pai da igreja e arcebispo de Constantinopla. Logo que a igreja cresce, e a igreja está ali em Constantinopla, antes da sua queda, João Crisóstomo, ele era arcebispo dessa igreja e tinha em mente o seguinte: não devemos nos preocupar em insultar os homens se, ao respeitá-los, ofendemos a Deus. Veja só, Martinho Lutero também disse, numa das suas frases mais famosas, ele diz: a paz com os homens, a paz com todos os homens, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então nós vemos que a verdade que Deus nos dá, ela não é negociável. Não é negociável. Nós não podemos negociar e negligenciar a palavra de Deus por nossa segurança, pela vida dos nossos filhos e filhas ou pela nossa própria vida. A palavra de Deus é que nos dá a vida e por ela nós podemos e devemos morrer sim, né? Sendo que a ousadia que o apóstolo Pedro mostra nesse texto, ela vem realmente surpreender até aqueles líderes religiosos, né? Eles sabiam que não haveria outro jeito a não ser matando esses homens que essa nova seita iria parar de crescer. Mas quanto nós observamos a história da igreja, quanto mais mártires, quanto mais homens e mulheres dão a sua vida em testemunho da palavra de Deus, da vontade de Deus, mais a igreja cresce. A igreja ela foi forjada pelo sangue dos mártires. Amém? É maravilhoso nós observarmos esses períodos da história da igreja para nos fortalecer em nosso tempo de como somos igreja. Amém? Esses exemplos nos fortalecem, nos encorajam para os tempos que virão ainda. Essa pandemia e outras coisas que ainda acontecerão, talvez até uma possível terceira G mundial, né? Alguns já entendem o que eu estou falando. Nós ainda veremos muitas coisas ruins acontecendo, infelizmente, mas todas elas não irão nos deter, não irão nos enfraquecer, pelo contrário, devem nos encorajar e nos fortalecer na presença de Deus. Cristãos de todas as épocas enfrentam autoridades que exigiram desobediência a Deus. O que você acha disso? Você alguma vez já foi coagido ou forçado a desobedecer a Deus por uma lei? Você já se sentiu oprimido por uma lei que vai contra a vontade do Senhor? Você já percebeu isso? Então nós temos que entender que as leis elas foram feitas para nos proteger, mas muitas vezes elas são feitas para atender motivos, interesses escusos que vão contra a vontade de Deus. A essas leis a Bíblia nos orienta a refutá-las. A essas leis é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E nós devemos sim não estar causando revoltas, Os cristãos devem obedecer ao governo, mas o próprio Pedro confirmaria esse mandamento mais tarde, Ele, obedeçam. Lembre-se de que todos os dias de Pedro, o governo era comandado pelo brutal imperador Nero, como nós vemos aqui, Estudamos o livro de Romanos, nós vemos que nessa época, o crescimento da igreja em Jerusalém, o imperador Nero começou uma ferrenha perseguição contra os cristãos. E o cristão deve ser cidadão exemplar, submeter-se às autoridades, a menos que isso implique desobedecer a Deus. Nesse caso, citando Pedro, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É preciso também estar preparado para sofrer as consequências disso. Esse é o conselho do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos aprender com essas coisas para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos
obedecer em todas as coisas antes a Deus do que aos homens, e saber que haverá consequências em nossas vidas sobre todas essas coisas. Porém, isso nos aproximará mais de Deus e mais perto de Jesus é que nós queremos estar. Que você tenha um domingo abençoado, logo mais terá o nosso culto, amém? Mensagem de Deus para você, louvor, adoração, para nós estarmos adorando. Por favor, sintonize os nossos canais, esteja atento aos nossos cultos e não perca, né, os nossos próximos vídeos, as nossas próximas aulas da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que você fique em paz, em nome do Senhor Jesus. Um domingo abençoado e até o próximo vídeo.